Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, então, ao nosso bloco 3 da Lei 12.850 de 2013, a Lei de Organização Criminosa do nosso projeto Gabaritando Legislação. Bom, depois de ter falado sobre o conceito de organização criminosa, de ter falado sobre colaboração premiada, meios de obtenção de prova, a gente agora passa a falar sobre esses institutos que aqui estão, dos direitos do colaborador, da ação controlada e da infiltração dos agentes. Cada instituto desses tem as suas peculiaridades. E é isso que nós temos que ver aqui, principalmente naquilo que, obviamente, pode marcar presença na nossa prova. Vamos lá. O artigo 5º, ele tem, meus amigos, um rol, uma lista, certo? Uma lista, que são os direitos do colaborador. Lembrando sempre quem é esse sujeito, tá? Sempre lembrando quem é esse cara aqui, o colaborador. Colaborador é, geralmente, aquele sujeito que integra a organização criminosa e vai colaborar com as autoridades, certo? Ele vai colaborar com o Estado. Esse sujeito, a gente já sabe que ele tem deveres, isso não há dúvida, mas ele também tem direitos. E os direitos do colaborador estão previstos na lei, estão previstos nesses 6 incisos que os senhores estão vendo. Toda vez que a gente fala em direitos de alguém, a gente costuma dizer que o rol ele é exemplificativo, tá? Então eu vou chamar esse rol aqui de rol exemplificativo. Ou seja, pessoal, são exemplos de direitos que um colaborador tem, mas nada impede que o Estado dê a eles, colaboradores, outros direitos. Esses, obrigatoriamente, ele tem que ter. E são cumulativos. Não são direitos alternativos. Entre eles, nós temos um E. Nós não temos um OU. Certo? Então, por exemplo, no 1, como diz ali, usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica. Então, quando a gente tem, por exemplo, o programa de proteção a testemunhas, vocês sabem que um colaborador corre risco de vida, corre risco à sua integridade física. Então, ele tem direito a medidas de proteção que leis especiais vão trazer. É direito dele, até mesmo porque o Estado tem que garantir a sua proteção, tem que garantir, a sua vida. Então, cuidado em relação a isso. 2, ter nome. 1, qualificação. 2, imagem e demais informações pessoais preservados. Por quê, pessoal? Porque se isso for público, primeiro, acaba tornando público o acordo de colaboração premiada, e segundo, que coloca em risco, coloca em perigo o próprio sujeito aqui, coloca em risco o próprio sujeito, que é o colaborador. Então, está aqui também o direito dele. 3, ser conduzido em juízo separadamente dos demais coautores e partícipes. Por quê? Porque o colaborador, ele vai, de alguma maneira, prejudicar os outros envolvidos no crime. Esse colaborador cometeu o crime junto com outras pessoas e ele acabou dedurando essas pessoas.
é óbvio que ele precisa ser conduzido separadamente. Os motivos são óbvios. Então, isso também é um direito dele que tem que ser observado. Está aqui, ó, separadamente, dos demais coautores e partícipes. Preservação da vida e integridade física. Inciso 4. Participar das audiências sem contato visual com os outros acusados. Ou seja, pessoal, o colaborador se discute se ele vai poder ver os outros acusados, mas uma coisa se tem certeza: os outros acusados não poderão vê-lo. Certo? Então, em nenhum momento vai haver um contato direto, seja de visão, seja de audição, seja de qualquer contato voltado aos sentidos entre os acusados, entre os envolvidos. Cuidado com isso. 5. Não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação. Imprensa falada, imprensa escrita, certo? Não podem identificar o colaborador, nem ser fotografado ou filmado sem a sua prévia autorização por escrito. Ou seja, a gente pode dizer que a sua identidade é um direito disponível. Olhem o que eu estou dizendo. A sua identidade é um direito disponível, ou seja, é algo que ele pode dispor e tem que ser anterior à captação da sua imagem. Depois, já não adianta a sua autorização. E, por fim, inciso 6, cumprir pena, caso ele sofra sentença penal condenatória transitada em julgado, ou prisão cautelar, e aí nós estamos falando naquele período pequeno da prisão em flagrante, ou prisão temporária, ou prisão preventiva, em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. O motivo é óbvio também, né? Evitar emboscadas, porque esse sujeito, obviamente, vai sofrer retaliações, certo? É como eu disse para vocês na aula no bloco passado, né? Em algum momento eu falei para vocês, essas pessoas, elas às vezes pagam um preço muito caro pela colaboração premiada, né? O prêmio, ele é processual, o prêmio é na lei, mas na lei do crime, talvez o prêmio seja outro. Enfim, é importante cuidar isso. Dando sequência. Aqui, pessoal, o artigo 6º, certo? Ele traz para nós o que tem que constar no termo de acordo da colaboração premiada. Esse rol, amigos, certo? Ele é obrigatório. Tudo que está no artigo 6º tem que estar também, tem que constar no termo. Ah, professor, e se não constar? Se não constar, o termo é nulo. Se não constar, é como se não houvesse termo de colaboração premiada. Então, é importante cuidar esse artigo 6º. O termo de colaboração premiada, olha a palavra, deverá. Não está escrito aqui poderá, está escrito deverá. Deverá ser feito por escrito, não é oralmente. Na tua prova vai vir a expressão oralmente. Vai estar errado, é por escrito. E conter. 1. O relato da colaboração e seus possíveis resultados. Por que possíveis? É a consequência do que pode acontecer, certo? Com aquilo que o colaborador vai estar informando. 2.
as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia. Esses dois são aqueles que podem fazer a proposta de colaboração premiada. O delegado de polícia, ele só pode elaborar, propor o acordo no inquérito policial, nas investigações e dando ciência ao Ministério Público. O Ministério Público, por sua vez, ele pode elaborar a proposta em qualquer momento, inclusive no inquérito. Lembrem disso, que isso é importante, certo? As condições da proposta do MP ou do delegado de polícia, ou seja, o que o colaborador tem que fazer. 3. A declaração de aceitação do colaborador, e olhem aqui de novo, ó, de seu defensor. Toda vez que falar em colaboração premiada, lembrem, pessoal, que o defensor, o advogado constituído ou o defensor público precisam se manifestar, é preciso a presença deles. Lembrem disso, lembrem da importância disso, certo? Então tem que estar aqui a assinatura dizendo que ele aceitou, isso é óbvio. 4. As assinaturas. De quem? Do MP ou do delegado de polícia, ou seja, de quem fez a proposta, do colaborador e de seu defensor. A assinatura é aquilo que vai dar validade ao termo, certo? E 5, a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando necessário. Pois é, pessoal, de nada adianta proteger o colaborador e a família ficar em risco. A represália pode vir aos seus familiares. Então, muitas vezes, certo, as medidas de proteção têm que se estender aos familiares e têm que estar também no termo. Assim nós vamos ter um termo completo, certo? Da maneira que se pode cobrar e exigir a sua eficácia depois. Seguindo aqui. Artigo 7º. Bom, agora, amigos, a gente entra num tipo de rito, né? A gente entra num tipo de procedimento. O pedido de homologação do acordo, quando vocês ouvirem isso, pedido de homologação do acordo, tá? Vocês têm que saber que quem homologa acordo de colaboração premiada é o juiz, certo? Será, olha a palavrinha aqui, ó, sigilosamente distribuído. Sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto. Então, amigos, chegando o pedido de homologação, até aquele que vai apreciar o pedido não sabe quem é o colaborador. Percebam que questão interessante isso. Nem isso eles sabem. Certo? Cuidado com esse ponto também. Parágrafo 1º. As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente, olha quem? Ao juiz. A gente começou a chegar ao destinatário, ao magistrado, ao juiz. As informações pormenorizadas serão dirigidas diretamente ao juiz. Há que recair a distribuição. Que distribuição é essa? É essa aqui, ó. Ou seja, o acordo de colaboração vai para o fórum. Lá no fórum tem uma central que é de distribuição. E quando se fala em acordo de colaboração, vai para uma central que ela é extremamente sigilosa. E essa distribuição ninguém sabe para quem foi, para que juiz foi. Recaiu para um juiz.
Esse juiz, ele vai decidir sobre a homologação num prazo de 48 horas. Aqui eu quero que vocês cuidem. É imperioso que saibam esse prazo de cor. A título de prova, tem que saber que o juiz tem o prazo de 48 horas para decidir. E outro detalhe importante, 48 horas não são 2 dias, certo? 48 horas são 48 horas. Se a distribuição se der numa terça-feira, às 18 horas, o juiz tem até a quinta às 18 horas. Se fossem 2 dias, seria até quinta meia-noite. Então não é assim que funciona, é em horas, não em dias. Parágrafo 2º do artigo 7º. O acesso aos autos será restrito, ou seja, limitado. Só quem vai ter acesso, certo? Só quem vai ter acesso. O juiz chegou até ele, né? Ele tem uma função a exercer. Ao Ministério Público, certo? Que fez a proposta ou que acompanhou a proposta da autoridade policial, e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se, olha aqui, olha quem chegou, ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvado os referentes às diligências em andamento. Quer dizer o seguinte, pessoal, o defensor do colaborador, ele tem direito a pedir ao juiz acesso às informações do procedimento da colaboração premiada. O juiz autoriza, o defensor então acessa. É direito dele. Menos, cuidado com isso, as referentes às diligências em andamento. Então, se, por exemplo, está em andamento uma interceptação telefônica ou uma autorização para uma busca e apreensão, é claro que nesses casos não vai haver autorização para o defensor ter acesso, porque isso vai comprometer as diligências, certo? Depois que essas diligências forem concluídas e forem juntadas aos autos, aí sim o advogado vai ter acesso. Geralmente ele não vai pedir, porque ele nem sonha que essas diligências estão acontecendo, né? Parágrafo 3º. O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo. O acordo e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia. Quando fala em denúncia, é porque nós estamos falando de crimes de ação penal pública, certo? Movida pelo Ministério Público, ou da queixa-crime. Quando fala queixa-crime, é ação penal privada. Aqueles crimes que é o próprio ofendido que ingressa contra o acusado, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Esse final merece, inclusive, uma outra cor, né, pessoal? Vamos botar um azulzinho aqui. Sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Aqui está. Vale muito a pena a gente botar esse destaque, tá? Porque não existe exceção. E o que não existe exceção é muito bom para que a gente saiba a título de prova.
Certinho? Cuidado em relação a isso. Entramos na ação controlada. Saímos então daquelas regrinhas lá, dos termos de colaboração premiada, e entramos na ação controlada para entender o que é a ação controlada. Então, a primeira coisa que eu informo a vocês, ação controlada, meus amigos, ela também pode ser chamada de flagrante, retardado ou prorrogado. São situações em que a polícia percebe que um crime está acontecendo, certo? Percebeu que um crime está acontecendo. Todavia, ao invés de ir até o local onde o crime está ocorrendo e realizar a prisão em flagrante, a polícia, então, ela retarda, prorroga, deixa que o crime se desenvolva, porque sabe, por investigação prévia, que depois, futuramente, os efeitos dessa prisão serão mais eficazes, seja porque mais produtos do crime serão encontrados, seja porque mais agentes, mais criminosos serão descobertos, por exemplo. Então, acompanhem comigo. O artigo 8º, ele traz o conceito da ação controlada. Consiste a ação controlada em o quê? Ó a palavrinha que eu expliquei para vocês. Retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa. Isso é uma coisa que vocês têm que saber. A ação controlada só pode ser aplicada em situações específicas em lei especial, certo? Não é a regra geral. Então, o exemplo que nós temos aqui é a Lei de Organização Criminosa, a Lei 12.850 de 2013, ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento, para que a medida legal se concretize no momento, olhem aqui, mais eficaz, a formação de provas e obtenção de informações, certo? A polícia, pela sua experiência, certo? Pela sua inteligência, vai perceber que vai ter um momento que vai ser melhor efetuar essa prisão em flagrante. E por causa disso, então, ela espera, ela prorroga, ela retarda. Isso a gente chama de ação controlada. E é controlada por quê? Porque a polícia não perde o controle, ela sempre está acompanhando e monitorando. Parágrafo 1º. O retardamento da intervenção policial administrativa, cuidado, será previamente comunicado ao juiz competente. Já caiu em prova. O juiz tem que autorizar a ação controlada? Não. Não. O juiz não tem que autorizar a ação controlada. Certo? Ele não tem que autorizar a ação controlada. O que é preciso, pessoal, aqui, o que é necessário, certo? É que ele seja comunicado previamente. Isso já caiu em prova. O que tem que ter autorização é a infiltração de agentes, depois que nós vamos ver. Que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao MP. Porque vocês imaginem que se trata de crimes de tráfico de drogas, mas o juiz percebe que pode haver execuções. O juiz vai estabelecer limite, olha, prorroguem, retardem, mas até o momento que vocês perceberem que um risco de dano irreparável pode acontecer. Como, por exemplo, um homicídio, certo? Aqui está, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A comunicação, ou seja, comunicar ao juiz,
será sigilosamente distribuída. Como assim sigilosamente distribuída? É porque assim, pessoal, nós estamos falando agora das investigações. Nós não estamos falando mais de colaboração premiada. Nós estamos falando da polícia que está investigando crimes. Então nós temos um inquérito policial. Nós vamos ter aqui um pedido que vai ser feito em apartado, em separado. E ele vai ser distribuído sigilosamente. Certo? Sigilosamente, fora daquele inquérito que tramita normalmente, de forma a não conter informações que possam indicar operação a ser efetuada. Certo? Quem vai ter essas informações, quem vai, na verdade, praticar esses atos, vai ser a polícia. Parágrafo 3º. Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia. Só as autoridades, como forma de garantir o êxito das investigações. Vejam que aqui não há acesso ao defensor. E o motivo de não ter acesso ao defensor é óbvio, não é verdade? O defensor, se ele ficar sabendo, ele vai comprometer as investigações. Ele vai avisar os seus clientes, certo? E vai prejudicar, porque o flagrante não vai ser mais possível. Parágrafo 4º. Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada. Vai se fazer um relatório de tudo o que se vislumbrou, tudo o que se descobriu e se juntará aos autos principais do inquérito. Artigo 9º. Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa somente, cuidado com essa palavrinha, somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figuram como prováveis itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Esse artigo 9º, pessoal, ele beira o óbvio, né? Ele beira o lógico, né, pessoal? Se não houver colaboração quando se tratar de transposição de fronteiras, de um lado fica havendo o retardo, certo? A prorrogação, mas daqui a pouco a fuga para outro país coloca tudo a perder. Então se faz um acordo de retardo, de prorrogação e controle, principalmente, controle entre ambos, certo? Ambos, aqui, as autoridades dos países, enfim, né? Dos países envolvidos, certo? Cuidado em relação a isso também, em relação à ação controlada. Lembrando sempre, então, né, é o controle da polícia em um crime que está acontecendo, geralmente é tráfico de drogas, a polícia acompanha os indivíduos que ficam fazendo a contabilidade, que ficam negociando as drogas, que ficam praticando crimes que possam ser, claro, né, serem resgatados depois, crimes patrimoniais, enfim, para depois, no momento certo, no momento adequado, poder agir de forma mais satisfatória. Ah, o juiz tem que autorizar? Não, o juiz tem que tomar conhecimento. E, se for o caso, estabelecer limites, porque talvez a polícia não vá ter, né, saber o limite certo, correto, ideal para isso. Ok, pessoal? Muito bem.
Infiltração de agentes é o outro ponto que a gente tem que entrar agora. Mas vamos dar uma relaxada. Vamos fazer desse bloco 3 um bloco 3B. Vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um chazinho, vamos dar uma relaxada. Daqui a uns minutinhos estamos de volta e vamos prosseguir com a matéria. Certinho? Aguardo vocês, espero os senhores. Valeu, até mais.